Olá, graça e paz. Olha eu aqui novamente, mandar um beijo a todos que forem assistir meu status, um abraço, meus irmãos, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, que são muitos lá em Manaus. Aqueles que estão passando por dificuldade, por lutas, mas que o Senhor possa os alcançar, intervir, né? Meus irmãos que possam estar enfermos, passando por alguma dificuldade também. Mando um abraço para todos vocês. Perdão. Gente, toda manhã a gente está meditando, toda manhã a gente está buscando ao Senhor. E como eu disse para vocês, eu estou lendo um livro chamado Quarto de Guerra. É um devocional muito bom, graças a Deus. Assim, a gente tem meditado coisas e vivido coisas boas com o Senhor, né? Então, vou ler até um pedaço que diz assim, portanto, exorto todos vocês, leitores, a continuarem orando, buscando, persistindo naquilo que Deus tem para a vida de vocês, porque muitas das vezes as lutas, dificuldades, querido, elas depuram a nossa fé em Deus. Então, quando a gente é provado, quando a gente é tentado, quando a gente passa pelas dificuldades, o Senhor, Ele está passando com a gente, mas Ele quer saber a que ponto está a tua fé, aonde está firmada a sua fé. Porque às vezes vocês falam, mas eu creio, eu tenho fé, eu acredito e tal. Mas aí quando vem as lutas, vem a dificuldade, vem os problemas, vem a perda material, aí pronto, aí tudo parece que se abala, tudo parece que se perde. Mas ter fé no Senhor é como o exemplo que eu sempre cito, é o exemplo de Jó. Toda manhã aquele homem se levantava e apresentava a Deus os seus pecados, pedia perdão, apresentava os seus filhos, pedia perdão pelos seus filhos. Toda manhã Jó fazia isso. E ele teve o testemunho de Deus. Deus, o céu, testemunhou sobre Jó, dizendo: tem visto o meu servo Jó, como ele é justo. Então, assim, por que de repente aí Deus permite que venha uma assolação e Jó teve que pegar em 10 alças de caixão para enterrar os seus filhos? Recentemente aí vocês viram o que aquele pai fez, né, com seus 2 filhos. O que leva o homem muitas das vezes do desespero. Satanás encontrou uma terra fértil ali para aprisionar, para assolar, né? Porque muitas das vezes as pessoas acabam perdendo a esperança e não vê uma solução. E a solução às vezes está diante dos olhos, né? Por que uma conversa franca, sincera, poderia ter resultado numa coisa um desfecho totalmente diferente do que aconteceu com aquele pai e aquelas crianças? Mas nós não devemos julgar, nós devemos apresentar ao Senhor e pedir misericórdia, né? Porque a gente sabe o que acontece com os suicidas. Mas aquelas crianças, eu creio que foram recebidas no seio do Pai. Mas eu quero te incentivar a buscar o Senhor e continuar orando, continuar perseverando na oração todos os dias, tá? Aqui em Hebreus nós estamos no capítulo 8, né? Paramos no capítulo 8, mas na última parte diz assim: pela promessa feita e o juramento ao qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho que se tornou perfeito para sempre. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, né? Quando Deus está falando com Moisés, ele fala bem assim, cuida de fazer tudo conforme eu te mostrei lá no monte. Deus mostra para Moisés como seria a questão do sacrifício da tenda, como que seria apresentado os pecados do povo diante de Deus. Ele diz, assim como é no céu. Hoje nós temos nosso sumo sacerdote ao lado do trono de Deus, intercedendo por nós, fazendo que ele já fez a expiação pelos nossos pecados. Então todas as vezes que Deus ele olha para a terra, ele vê o sangue do Cordeiro sobre toda a humanidade. Então nós temos que ter essa consciência e proclamar o reino para nossos irmãos que estão fora, para nossos irmãos que estão muitas vezes desviados do caminho do Senhor. E a gente possa realmente buscar a 100ª ovelha que está lá fora. Então que Deus os abençoe e permaneçam na oração e na comunhão com o Senhor. Que Deus os abençoe e tenha uma ótima semana e tenha um ótimo dia. Ore pela sua vida.